Olá, eu sou Rosane Santos, presidente do Instituto Nissan, e estamos aqui diretamente da Leaf House para mais um Leaf Talks. Dessa vez nós vamos falar sobre mobilidade e sustentabilidade. E estou muito bem acompanhada de dois parceiros incríveis do Instituto Nissan, que é a Litro de Luz, representado pela Laís, e a Biomob, representado pelo Valmir. A grande sacada dessas duas iniciativas é que a Litro de Luz ela faz uma conexão e exemplifica muito bem a questão da tecnologia e da inovação. Por outro lado, a Biomob reforça o conceito de mobilidade e de inclusão social, que é uma temática que ambos carregam de uma forma muito presente nos seus projetos. Eu vou começar com você, Laís. Como é que surgiu a iniciativa da Litro de Luz aqui no Brasil? Bom, o Litro de Luz nasceu, na verdade, com uma ideia de um brasileiro chamado Alfredo Moser. Ele criou uma garrafa PET com água no telhado, então basicamente a garrafa fica metade dentro da casa, metade fora. O sol passa pela garrafa e espalha a luz dentro da casa e é equivalente a uma lâmpada de 60 watts. Ele fez isso em 2002, quando tinha muito apagão no Brasil. Ficou muito famoso, assim, inicialmente no bairro dele, né, na comunidade dele, mas depois começou a sair na mídia, saiu na BBC, e lá nas Filipinas, na verdade, nasceu o movimento global, que é o Leader of Light, em 2011, baseado na ideia do brasileiro. Que interessante. E aí, depois, em 2014, chegou no Brasil como organização e começou a se espalhar, né, pelo Brasil. Então, hoje a gente está em 6 cidades, que é Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Campina Grande e Manaus. Ótimo, que ideia incrível, que iniciativa maravilhosa. E você, Valmir, como é que surgiu a Biomob? Qual foi o gatilho pessoal de criação dessa iniciativa tão incrível para portadores de deficiência? Bom, o gatilho inicial foi meu pai, né, que foi para a cadeira de rodas, ficou 10 anos na cadeira de roda. Era um cara que tinha uma vida muito ativa, como a minha é. A gente sempre praticou esporte, sempre foi um cara que produziu muito. E eu comecei a olhar a importância de colocar um pouco mais holofote no tema acessibilidade e inclusão. E na época estava começando a se falar de aplicativo, de sites, e eu resolvi fazer um aplicativo achando que a tecnologia resolveria o problema da acessibilidade. É óbvio que era só a ponta do iceberg, mas nasceu por uma necessidade pessoal. Oh, que interessante. Nós estávamos tendo uma conversa nos bastidores e a gente percebeu que ambas as iniciativas surgiram mais ou menos na mesma época, entre 2014 e 2015. Então, minha próxima pergunta para vocês é, de lá para cá, considerando todas as evoluções, os acertos e os erros que vocês enfrentaram, em que momento, como vocês definiriam o momento em que a Litro de Luz e a Biomob estão hoje? Eu vou começar dessa vez com o Valmir. Legal. Bom, é interessante que o conceito de startup, ele te traça um caminho inicial e, invariavelmente, você acaba indo por outro caminho. A Biomob hoje virou uma empresa de empoderamento. Ótimo. Então, a gente achava que o aplicativo por si resolveria a questão da mobilidade das pessoas com deficiência, e hoje, na verdade, ele serve muito mais para empoderar, para dar informação para as pessoas, e para mostrar que a mobilidade é uma pauta principal para se trazer inclusão, que é uma coisa muito difícil de se desenvolver no Brasil. Então, hoje eu acho que a Biomob tem uma função muito maior de levar informação às pessoas com deficiência. Ótimo. E tem uma coisa também que é muito interessante, que é o seguinte, nós estamos num momento no Brasil em que a discussão da diversidade e da inclusão aumenta a cada dia, né? Então, soluções como a Biomob acabam alcançando cada vez mais relevância no contexto nacional, correto, Valmir? Perfeito. Perfeito. Um momento mundial, né, Rosane? Não é nem nacional, mas o interessante é como esses temas eles deviam andar, os direitos humanos, né, principalmente, e a sustentabilidade, eles tinham que andar paralelo e assim nunca dar nenhum passo para trás, né, só dar passo para frente. Né? Exatamente. E você, Laís? Qual é o momento da Litro de Luz hoje, depois de tanto tempo? Tá. Achei muito legal a fala do Valmir, porque acho que tem muito a ver com o que a gente faz também, sabe? A gente começou com a tecnologia em si, né? E aí isso foi avançando muito, primeiro com um poste, além da lâmpada de Moser, que é aquela que inspirou o nascimento do movimento. A gente teve um poste solar que é para iluminação das ruas, que basicamente, né, capta a luz do sol durante o dia, armazena numa bateria e acende o LED à noite.
E esse poste foi evoluindo em tecnologia para uma coisa mais durável, com material mais simples e de maneira mais fácil de construir, etc. E hoje a gente também tem um lampião, que é uma solução portátil para iluminação dentro e fora das casas, e uma solução interna também que é fixa na casa, que também é solar. E além dessa evolução da tecnologia em si, na verdade, essa evolução não funcionaria se não tivesse o empoderamento junto, sabe? E acho que foi isso, talvez, o nosso maior aprendizado no caminho. Não adianta você chegar lá e trazer a tecnologia e entregar para os moradores. Isso não vai funcionar, isso não tem sustentabilidade, não tem um senso de pertencimento, de cuidado e, enfim... a gente acabaria mais atrapalhando do que ajudando. Né? Então, uma coisa que a gente teve muito forte foi essa criação de uma metodologia em que a gente realmente visita, engaja os moradores para que eles construam a própria solução. A gente forma embaixadores nas comunidades que são representantes do Litro de Luz lá e que fazem a ponte, né? E que eles cuidam e que eles fazem a manutenção. E acho que o nosso impacto seria assim muito menor se não tivesse esse empoderamento por trás, sabe? Entendi. Então, acho que essa foi uma evolução muito grande que a gente teve desde o início. Perfeito. Eu, particularmente, eu já acompanhei as iniciativas de eventos de ambas as iniciativas, né? Então, eu participei de um mutirão de acessibilidade produzido pela equipe do Valmir e nós estivemos numa área, né, no centro da cidade, no Rio de Janeiro, acompanhada de várias pessoas, cadeirantes ou não, fazendo mapeamento e configurando no aplicativo a configuração de acessibilidade dos estabelecimentos visitados. E a gente consegue perceber a conexão com o mundo real, né? Assim, quão útil a solução é e pode ser quando a pessoa entende como ela funciona e faz a conexão com a sua vida, né? Eu não tenho nenhum deficiente na minha família, mas eu conheço pessoas, eu posso ter amigos, enfim, eu posso amplificar muito a utilização da ferramenta. O mesmo vale para Litro de Luz. Nós acompanhamos um mutirão, né, um evento de instalação de postes, e eu me lembro que uma das coisas que mais me chamou a atenção foi aquele momento classe, né, sala de aula, onde o próprio morador ele era apresentado a tecnologia e ensinado a montar o seu próprio poste, né? E saíamos dali e fomos para as casas, né, em lugares de acesso absurdamente difícil, e eles acompanharam a montagem e a instalação do início ao fim. Então isso assim dá um empoderamento, né, um senso de pertencimento e de cuidado que é absolutamente fundamental em qualquer iniciativa social que a gente quer ver bem sucedida aqui no Brasil. Para a gente terminar, quais são os desafios que vocês conseguem perceber para os próximos 2 anos? Você começa. Os próximos 2 anos são muitos. Vamos falar de alguns. São muitos. Acho que tem uma questão ainda que a gente tem que desenvolver muito, que é a própria sustentabilidade financeira mesmo do Litro de Luz, né? A própria Nissan está apoiando a gente, é incrível, porque a gente tem ações hoje ao ano inteiro, né? Patrocinadas pela Nissan no Rio de Janeiro. Mas a gente ainda quer crescer muito nesse caminho, então a gente busca parceria com outras empresas também para crescer. E além disso, a gente tem... Acho que desafio de escala mesmo, então como o nosso trabalho ele não é só voltado em fazer o máximo possível, mas também numa qualidade muito boa, com o cuidado do morador, construir a própria solução e que seja algo sustentável, que não estrague rápido e que não fique sem manutenção, então que a gente consiga dar o suporte depois da ação. É muito importante para a gente fazer algo com muito cuidado mesmo, né? Com zelo, né? Com zelo, Então, como que a gente consegue escalar sem perder essa qualidade também? Então, tem ainda mais de 1 milhão de pessoas no Brasil sem energia elétrica, 1 bilhão de pessoas no mundo, né? Meu Deus. Como é que a gente consegue chegar em mais pessoas e fazer um trabalho legal com mais gente? Entendi, perfeito. E você, Valmir, quais são os desafios que você consegue perceber para a Biomob? Os desafios são enormes, né, Rosane? Pra você ter uma ideia, o último censo do IBGE de 2010 falava em 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Isso. Mesmo depois de todas essas turbulências que a gente tem passado, há um novo recorte, né? Já que fala em 9%, né? Enfim... Isso mostra o quão esses dados estavam embaixo do tapete mesmo, estavam escondidos. E, primeiro, a pessoa com deficiência, infelizmente, ela acha que o mundo cria barreiras para ela. Então, a primeira coisa é, colocou-se um degrau aqui para que eu não entrasse. Eu costumo dizer que se colocou um degrau porque não pensaram na pessoa com deficiência. Isso é muito comum.
como tudo relacionado à pessoa com deficiência é puxadinho, tudo é adaptado, nada é criado, eu acho que o maior desafio é convencer a sociedade que a gente está lidando com seres humanos e que a gente precisa enxergar esse ser humano como um consumidor qualquer. Então amanhã, quando alguém for inaugurar uma loja, ou um hotel, seja lá o que for, ela precisa considerar, né? Ele tem que considerar a acessibilidade como principal. Então, eu acho que o maior desafio mesmo é convencer toda a sociedade das pessoas que não têm deficiência como é importante a gente enxergar a acessibilidade e a inclusão, que é o jeito que a gente quer que as pessoas tratem a gente, com naturalidade. Então, a pessoa com deficiência, ela não precisa de favor, ela precisa de oportunidade, né? A gente tem um monte de lei no Brasil. O Brasil é um dos países que mais tem lei, mas os países que mais desenvolvem o tema acessibilidade e inclusão são os países que fazem ações educativas, que é o que a Biomob está fazendo agora. Entendi. Né? Então, o desafio é convencer toda a sociedade o quão importante é a acessibilidade. Ótimo. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo, espero que vocês tenham gostado do que foi compartilhado até agora. Convido vocês a acompanharem o Instituto Nissan no seu site, institutonissan.org.br. Acompanhar também a Biomob e a Litro de Luz nas suas páginas nas redes sociais, para entender mais ainda de como esses projetos funcionam, entender como você pode contribuir, acima de tudo, participar e ajudar a gente a massificar esses conceitos de inclusão social, de mobilidade e de sustentabilidade, que são tão importantes, tão verdadeiros e tão críticos para a nossa sociedade. Obrigada. Até a próxima.